Olá, amigos. O chamado Pacto Áureo foi um acordo celebrado entre a Federação Espírita Brasileira e representantes de várias federações e uniões de âmbito estadual, visando unificar o movimento espírita a nível nacional. Foi assinado na sede da FEB, na cidade do Rio de Janeiro, a 5 de outubro de 1949. A expressão Pacto Áureo é atribuída a Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, um de seus signatários à época. Quem vai nos falar sobre este importante evento para o movimento espírita brasileiro é Jorge Godinho Barreto Neri, que é presidente da Federação Espírita Brasileira. Na sequência, veremos a mensagem do Momento Espírita. Olá, Godinho, é com muita alegria que te recebemos aqui hoje. Muito obrigado, a alegria é recíproca. Godinho, o Pacto Áureo é um evento de grande significado para o movimento espírita nacional. Fale-nos um pouco sobre este momento. Eu gostaria de frisar um aspecto importante, porque aquele momento foi um instante de culminância, porque a ideação de unificação, de união, ela já se fazia há 60 anos atrás. Porque, na realidade, quando a doutrina espírita chegou ao nosso país, em 57, encontrou um terreno apropriado para acolhê-la e, a partir daí, os estudiosos, os interessados, começaram, então, a conhecê-la e, a partir de então, a interpretá-la e começou-se cada um tendo as suas próprias interpretações e alguns dizendo que não era religião, outros que era religião, era apenas um lado acadêmico, outro lado místico, e assim foi acontecendo e, ao mesmo tempo, ela foi conseguindo no nosso território, desde o norte, o sul, o leste ao oeste, adentrar este conhecimento. Só que no ano de 69, 1869, Kardec desencarna. E quando ele desencarna, a liderança do movimento espírita no mundo ela ficou órfã. E na Europa tentou-se até substituí-lo, mas em vão, porque na realidade ele era um missionário e ele tinha trazido à terra o legado ao qual ele se propôs no alto, deixando-nos a doutrina espírita codificada. Nas Américas, este assunto também ficou um pouco vago e os espíritas buscavam fazer com que alguma instituição pudessem dar um sentido de ordem, de coordenação, já que cada um estava estudando sem uma orientação que unisse ou unificasse. Até que no ano de 1889, que é o ano da República, nós tivemos o Espírito Ismael preparando os brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro, os espíritas, para uma mensagem póstuma do codificador. E, naturalmente, o codificador, para trazer uma mensagem póstuma, deveria ter uma razão muito séria ou importante. E, na realidade, o assunto merecia uma orientação, porque os espíritas estavam desorganizados, estavam com interesses, sejam eles particulares, interesses pessoais, discutindo querelas, apesar de estarem estudando. E a comunicação póstuma, que é dada através do médium Frederico Júnior, no grupo Fraternidade, o codificador convoca os espíritas a 3 pontos: ao estudo, à caridade e à unificação. E nós observamos, olha, o estudo, eles já estavam estudando, mas naturalmente convoca o estudo para que estudassem devidamente e a caridade para que praticassem, através da caridade, o próprio estudo que estavam fazendo, já que a doutrina espírita nos leva, nos conduz à prática da caridade. E a unificação, através da união, através da fraternidade. A partir deste momento, os espíritas, e principalmente o Dr. Bezerra de Menezes, debruçou sobre esta mensagem
porque ele já era espírita, tornou-se espírita desde 1873, quando o grupo Confúcio, nós tínhamos ali o Carlos Travasso, que ele debruçou para fazer com que as obras da codificação fossem traduzidas ao português. E naquela oportunidade, na primeira edição, a primeira impressão do Livro dos Espíritos, ele retira um volume e faz uma dedicatória a um amigo, a um eminente político, a um eminente católico, a um homem público respeitável, que era o Dr. Bezerra de Menezes, um médico conhecido como médico dos pobres pela sua atuação. E ele entrega esse volume ao Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra, a partir de então, ele deslocava-se do centro da cidade do Rio de Janeiro para São Cristóvão, que à época era um deslocamento de bonde, e isso demorava mais de hora. E ele sempre utilizava esse percurso para ler alguma coisa, um jornal, só que naquele dia ele não tinha nada a não ser o livro que havia recebido. E ele diz isso, está registrado em Reformador, não é? Que ele olhou e disse assim, uma filosofia nova, filosofia espiritualista, eu não vou para o inferno se eu ler esta filosofia, porque eu conheço todas as filosofias e ficaria até incongruente uma filosofia nova eu não conhecer. Aí ele diz assim, li como li a Bíblia. E o interessante é que eu não encontrava nada de novo, apesar de tudo ser novo para mim. E isto me ocupava, porque também me deixava num estado interessante, porque ao longo da leitura parecia que eu era espírita de nascença. Não é? Porque aquilo estava sendo para mim algo novo, porque eu estava vendo pela primeira vez, mas na minha intimidade era como se eu o conhecesse. A partir de então, ele começou a estudar a doutrina e também a aderir à própria filosofia. Passa a escrever no próprio jornal O País, mais tarde no Reformador, e ele então, naquele ano de 89, ele é convidado a ser presidente da Federação Espírita Brasileira. Aceita com esse objetivo de colocar o Pacto Áureo, no futuro, que naquele momento iniciava, aquelas ideias que o codificador havia trazido, colocar em prática. E ele, assumir a Federação Espírita Brasileira, convoca um congresso, onde participaram 24 instituições. E ele propõe a estas instituições de que as representatividades de cada uma fizessem parte de um núcleo, onde ali se procurasse fazer um trabalho de coordenação do próprio movimento, já que nós não tínhamos, à época, nenhuma instituição que fazia esse papel. Assim, convoca-se uma segunda, que era uma constituinte, para fazer com que aquela ideia ela fosse praticada. Nessa segunda reunião já tinham 34, mais 10, sinal de que houve uma aceitação. Era uma ideia que existia, mas na terceira reunião que procuraram fazer, não vingou, porque nós estávamos no ano de 1889, veio a proclamação da República, né, no final do ano, mudou todo o ordenamento jurídico do país. E o doutor Bezerra de Menezes, no final do ano, estava muito atarefado, com obrigações, não só familiares, como também das escritas que ele fazia, do atendimento médico que ele fazia. O seu escritório, seu consultório, era cheio de pessoas pobres, onde ele atendia com todo amor, todo carinho. E ele, então, passa à presidência da federação. A partir desse momento, nós observamos que decorre 60 anos até este momento que foi consagrado o Pacto Áureo. Um momento onde os espíritas, ao longo desse período, esta ideia ela foi sendo amadurecida. E foi naquele 5 de outubro, num congresso pan-americano que havia no Rio de Janeiro, os espíritas foram, porque era um congresso espiritualista. E ali, ao se encontrarem, esta ideia estava amadurecendo. E eles resolveram, então, nós precisamos nos juntar, nos unir, para podermos fazer com que essa mensagem ela seja expandida de forma ordenada. E o que acontece é que, naquele momento, eles procuram escrever algo a respeito do assunto. Mas observavam que havia necessidade de que a Federação Espírita Brasileira estivesse presente.
Mas por que a federação? Voltando àquele ano de 1889, que a federação foi criada em 84, no ano de 1890, nós tivemos a nova república, tivemos o Código Penal. O Código Penal contemplou o espiritismo e contemplou de tal forma que era proibido o exercício, a prática do espiritismo. E aquilo causou no ambiente espírita, no meio espírita, por medo, por receio, o sentimento de união, cada vez mais para poder, assim, fazer com que aquele ideal que Kardec já tinha falado pudesse ser consagrado. E aí a Federação Espírita Brasileira toma uma iniciativa. Vão aqueles representantes da Federação ao Ministro da Justiça, levam uma carta aberta para explicar-lhe o que era o Espiritismo, que não era aquilo que se pensava, que estava voltado mais para a questão das curas, do mediunismo, e foi entendido este propósito. E a partir de então, o código não foi mudado, mas foi autorizado os espíritas a professarem a doutrina espírita em conformidade com aquilo que a doutrina próprio Kardec havia nos trazido. Isto deu à Federação Espírita Brasileira uma postura até de uma liderança, porque os grupos que estavam, cada um estudando a seu modo, encontraram na FEB uma liderança com uma direção e, naturalmente, com a orientação do próprio Ismael, e os grupos começaram a se aderir, a aglomerar em torno da FEB. Então ela já tinha essa liderança. Mas o tempo passa e depois nós vamos observar pela segunda vez o Dr. Bezerra de Menezes, ele assumindo, né, a própria Federação Espírita Brasileira em 1895 até 1900, um momento difícil que ele consegue fazer com que a própria federação se estabilizasse diante das dificuldades que passou. E, a partir de então, em 1900, ele desencarna e quem substitui é o seu vice-presidente, Leopoldo Cirne, que tem uma gestão de 14 anos, mas uma gestão com iniciativas muito importantes e que traz reflexo no Pacto Áureo. Porque lembremos que o ano de 1904 comemorou-se os 100 anos do nascimento de Kardec. O mundo inteiro comemorou estes 100 anos de Kardec. E era aquela oportunidade que a FEB também, o reformador, anuncia as iniciativas que a FEB tomou de fazer um congresso para que pudesse, naquele momento, também fazer a sua comemoração em homenagem aos 100 anos de nascimento do codificador. E consegue reunir no Rio de Janeiro 2.000 pessoas na Associação dos Empregados do Comércio, no Rio de Janeiro. É uma efeméride onde, do resultado de tudo isto, é o que nós desejamos dizer, porque isso tem tudo a ver com o Pacto Áureo em 49, é justamente quando os espíritas estabelecem as bases da organização espírita. Então, observe o nome, Bases da Organização Espírita, porque os espíritas não estavam organizados. Certo. Estavam estudando separados, né? E estas bases, ela traz princípios que aqueles que justamente hoje nós vivenciamos e que no Pacto Áureo ele ficou evidenciado. Certo. Os princípios era de que em cada estado nós tivéssemos uma instituição que coordenasse o movimento no próprio estado, fizesse com que as instituições, as casas espíritas, adesas a esta instituição, formassem, junto com a FEB, uma grande rede. Não é? Além dessa questão de formar essa grande rede, de que também estudassem a doutrina espírita conforme a federação estava fazendo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, assim por diante. E estabeleceram também de que esta rede teria como base a fraternidade, a autonomia administrativa, patrimonial, financeira das instituições que estariam vinculadas nesta grande rede num processo de unificação pela doutrina. Então, este foi o documento inicial. Aí nós observamos, que nós estamos falando de 1904, o movimento espírita foi crescendo, teve que amadurecer, teve que nascer Chico Xavier em 1910, teve que vir o livro Brasil, Coração do Mundo, em 1938, e só 60 anos após
aquela mensagem do codificador em 89, é que nós tivemos o momento de culminância, que foi justamente o 5 de outubro, como já foi referido, a assinatura deste pacto, onde eles, ao escreverem aquelas intenções, procuraram a direção da FEB. E o então presidente Vantuil de Freitas, coincidência que nós sabemos que não existe, ele no dia anterior, ele tinha feito uma resolução onde contemplava estas coisas. E ao conversar com ele, diz alguns que ele retirou do bolso, né? Mas na realidade não é, ele tinha feito essa resolução no dia anterior e expôs para aqueles espíritas que ali estavam desejosos desta união. E quando observaram a resolução que ele havia escrito, ficaram muito satisfeitos, porque ela atendia aos seus anseios e ainda algo muito mais. Por isso que foi uma reunião harmônica, singela, simples, de uma fraternidade ímpar, porque foi um momento de culminância e de acordo, como se o plano espiritual estivesse levando para aquele momento a culminância desses 60 anos em um trabalho que redundou realmente em 18 artigos e com a feliz iniciativa de Lísio Vasconcelos de dizer que aquele momento, aquela reunião, aquele documento representava um pacto áureo. Então, com certeza, houve uma grande participação da espiritualidade para que isso ocorresse, não é? Não temos dúvida, porque nós observamos que, tanto que não vou fazer nenhuma propaganda, mas o Reformador é uma revista que todos nós conhecemos. E no mês de outubro, há um artigo que escrevemos a respeito disso. O Pacto Áureo no contexto da obra de Ismael. Para que nós não fiquemos restritos apenas ao 5 de outubro de 49, que é um momento. Aquilo é um momento de culminância, mas este processo ele iniciou 60 anos atrás. 60 anos desde atrás. 1889. E quais foram os resultados obtidos para o movimento espírita nacional e os seus reflexos para os dias de hoje? Nós estamos comemorando 70 anos do Pacto Áureo. Então, veja bem, nós estamos há 130 anos do primeiro momento em que nós, os espíritas e aqueles da época, foram chamados pelo codificador para estudarem, praticarem a caridade e praticarem a unificação. Os resultados hoje nós estamos vivendo de uma forma, eu diria, plena no sentido de que hoje nós temos no nosso país 26 federativas e a federativa do Distrito Federal, 27, que representa os 26 estados e o Distrito Federal do nosso país. Um trabalho coordenado pela Federação Espírita Brasileira, que naquele 5 de outubro chegaram à conclusão de que havia necessidade de se criar um conselho, o Conselho Federativo Nacional, abrigando-o na estrutura permanente da Federação Espírita Brasileira. Então, nós estamos há 70 anos daquele momento e os resultados hoje, é o que nós observamos, a manutenção cada vez mais no movimento espírita desse trabalho de unificação, onde nós buscamos fazê-la através da união. Mas um fato importante que nós devemos lembrar e frisar é de que você não faz unificação sem união, mas também você não faz união sem fraternidade. E a fraternidade é um sentimento que nós devemos cultivar em nós e, naturalmente, ao longo de todo esse processo de prática, de exercício que o movimento espírita vem fazendo, com as superposições, as substituições naturais das pessoas que passam pelas instituições, elas são permanentes, mas nós somos passageiros, com obrigações, tarefas, durante o período que nos é dado a responsabilidade de fazer a gestão. Mas nem todos ainda têm o sentimento de fraternidade desenvolvido. Quando se tem este sentimento, a união se faz com mais facilidade. Quando não se tem, é um trabalho endógeno que tem que fazer para que nós possamos buscar essa união tão desejada que sem a fraternidade, esse sentimento, nós não conseguimos. Então é um trabalho constante
que vem se fazendo ao longo desses 70 anos após o 5 de outubro de 49 e que eu imagino que continuará por todo e sempre até o dia que a humanidade, os homens, exercitarem este sentimento de fraternidade. Aí já estaremos no mundo de paz, no mundo melhor, mas é um processo, não é, que nós estamos cada vez mais, não só adentrando, mas procurando nos beneficiar dele, porque a fraternidade é a forma amorosa dos irmãos conviverem, e como todos nós somos irmãos, não é? Sim. E quando eu falo assim, não estou me referindo apenas ao ambiente espírita. Sim. Né? Estamos se referindo a toda geral. a humanidade, já que todos nós somos filhos de Deus. A fraternidade e a confiança nessa espiritualidade que não nos Exatamente. abandona, né? Isso que mesmo. sempre está nos trazendo oportunidades de melhoria, de crescimento. Exatamente. Godinho, foi muito bom você esclarecer sobre essa questão do momento do Pacto Áureo, né? Talvez desconhecido para alguns, então nós agradecemos a sua presença. A gratidão é nossa, porque você também está nos proporcionando, né, a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos com aqueles que nos ouvem, Certo. para um melhor entendimento desse processo. Muito obrigada. Obrigado. Agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos ver agora a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho da Federação Espírita do Paraná. Muita paz a todos. Espírita. Um dia desses, enquanto aguardava a vez na sala de espera, percebi solta entre as revistas uma folha de papel. A curiosidade fez com que a tomasse para ler o que estava escrito. Era uma bela mensagem que alguém havia escrito. O título era interessante e curioso. Aprendi. Dizia mais ou menos o seguinte: aprendi que não posso exigir o amor de ninguém. Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Aprendi que não importa o quanto certas coisas sejam importantes para mim. Tem gente que não dá a mínima e eu jamais conseguirei convencê-las. Aprendi que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos. Que posso usar meu charme por apenas 15 minutos. Depois disso, preciso saber do que estou falando. Eu aprendi que posso fazer algo em 1 minuto e ter que responder por isso o resto da vida. Que por mais que se corte um pão em fatias, esse pão continua tendo 2 faces. E o mesmo vale para tudo o que cortamos em nosso caminho. Aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser e devo ter paciência. Mas aprendi também que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Aprendi que preciso escolher entre controlar meus pensamentos ou ser controlado por eles. Que os heróis são pessoas que fazem o que acham que devem fazer naquele momento, independentemente do medo que sentem. Aprendi que perdoar exige muita prática. Que há muita gente que gosta de mim, mas não consegue expressar isso. Aprendi que nos momentos mais difíceis, a ajuda veio justamente daquela pessoa que eu achava que iria tentar piorar as coisas. Aprendi que posso ficar furioso, tenho o direito de me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel. Que jamais posso dizer a uma criança que seus sonhos são impossíveis, pois seria uma tragédia para o mundo se eu conseguisse convencê-la disso. Eu aprendi que meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando, e que eu tenho que me acostumar com isso. Que não é o bastante ser perdoado pelos outros. Eu preciso me perdoar primeiro. Aprendi que não importa o quanto meu coração esteja sofrendo, o mundo não vai parar por causa disso. Eu aprendi que as circunstâncias de minha infância são responsáveis pelo que eu sou, mas não pelas escolhas que eu faço quando adulto. Aprendi que numa briga, eu preciso escolher de que lado estou, mesmo quando não quero me envolver.
que quando duas pessoas discutem, não significa que elas se odeiem. E que quando duas pessoas não discutem, não significa que elas se amem. Aprendi que por mais que eu queira proteger os meus filhos, eles vão se machucar, e eu também. Isso faz parte da vida. Aprendi que a minha existência pode mudar para sempre em poucas horas, por causa de gente que eu nunca vi antes. Aprendi também que diplomas na parede não me fazem mais respeitável ou mais sábio. Aprendi que as palavras de amor perdem o sentido quando usadas sem critério. E que amigos não são apenas para guardar no fundo do peito, mas para mostrar que são amigos. Aprendi que certas pessoas vão embora da nossa vida de qualquer maneira, mesmo que desejemos retê-las para sempre. Aprendi, afinal, que é difícil traçar uma linha entre ser gentil, não ferir as pessoas e saber lutar pelas coisas em que acredito. A mensagem é significativa e sua autoria é atribuída a William Shakespeare. Nós poderíamos simplesmente lê-la e guardá-la na memória, mas preferimos dividi-la com você. Porque uma coisa nós também aprendemos: o que é bom deve ser divulgado.